Oi, gente, bem-vindo ao meu canal novamente, né? Agora a gente vai trabalhar outro tipo de transformação de soro, tá? Meu nome é Silvia, eu sou professora de farmacologia, né, na área dos cursos da saúde, e um dos maiores problemas que eu identifico dentro da sala de aula é a dificuldade que o aluno ele apresenta em realizar cálculos de farmacologia. Lembrando que cálculo de farmacologia é importantíssimo, né? Porque se a gente erra ou a dosagem de medicamento, a gente lesa o paciente, se a gente dá menos, também a gente acaba lesando o paciente. E em relação à transformação de soro, eu vejo bastante dificuldade, né? O aluno, ele apanha às vezes para poder fazer. Em um outro vídeo eu já demonstrei a transformação de soro tendo como base, né? A base aqui como soro, né? E agora a gente vai aprender como a base sendo a água destilada, que é muito mais fácil. Então, assim, só prestar atenção, como da outra vez, né? Repetindo, se você é estreante no canal, né? Eu já tenho um outro vídeo mostrando aqui como base, né? A base da disposição seria soro e não a água destilada. Lembrando que a gente tem que entender, tá? Como que faz essa conta? Ela é metódica, né? É trabalhada em regra de 3, então, assim, tem que saber multiplicar e dividir, certo? Vamos entender, então, a prescrição. A prescrição, ela diz assim, um soro glicosado, 15%, 500 ml, EV de 6 em 6 horas, tá? Você tem na sua base água destilada, né? Frasco de 500 ml e ampolas de glicose a 50% com 10 ml cada, tá? Então, assim, como eu trabalho isso, né? Como que eu transformo a água destilada e glicose em um soro glicosado de 15%, 500 ml? Vamos primeiro lembrar uma regra básica. Toda vez que eu tô trabalhando com porcentagem, eu tenho que lembrar que 15, né? Aqui tá 15, mas poderia ser outro número. É a quantidade de gramas que eu tenho, de soluto que eu tenho dentro de uma quantidade que foi diluída, né? Para 100 ml, né? Só que o volume do meu soro é de 500 ml. Então, essa quantidade de soluto, ela é replicada em 500 ml. Então, vamos entender. Primeiro, eu trabalho sempre com o que eu tenho, tá? Lembrando, novamente, que isso daqui varia de pessoa para pessoa. Eu gosto de trabalhar primeiro com o que eu tenho e depois eu passo para o que eu preciso, daí eu termino a conta. Primeiro, segundo, terceiro passo, se você modificar, não vai ter problema, desde que você entenda o que você esteja fazendo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, você tem água destilada, né, um frasco de 500 ml. Aqui na água destilada, gente, a gente não tem nenhuma porcentagem. Isso quer dizer que a água destilada, ela não tem grama, ela não tem soluto. Então, o que isso interfere na minha conta? Em nada, a não ser o volume, que depois eu vou explicar, tá? Então, assim, a água destilada, ela não vai interferir em nada, porque a base do seu soro é o diluente universal, que é a água destilada. Então, para começar a sua conta, você tem que entender que ela não tem gramagem, ela é 0 grama, tá? Lembrando que eu falo gramagem para vocês poderem entender, mas estou utilizando o termo de grama, tá? Então, ela é 0 gramagem. Segunda coisa com que eu trabalho, né? A ampola de glicose, porque eu já sei que a água destilada, ela não me dá nenhum soluto. Então, vamos entender quanto de soluto de glicose tem aqui dentro da ampola, né? De 50%. Então, 50 gramas, né? Vai estar para 100 ml, só que a sua ampola é de 10 ml. Vai estar para X, certo? Então, ó, regra de 3 básica, né? X vai ser igual a 500 dividido para 100. Corta-se o zero, X é igual a 5 gramas. Ó, que interessante. Então, você sabe que cada ampola de 10 ml a 50% de glicose te doa 5 gramas de glicose no total. Agora, a gente passa para o terceiro passo. E o terceiro passo, ele inclui você determinar o que você precisa. E o que você precisa é um soro, né, de 15%. Então, ó, 15, né, gramas vai estar para 100 ml. Por que 100? Lembrando, aqui é porcentagem, tá? Então, seria 15 gramas para 100 ml. Só que o seu frasco é de 500 ml. Então, você vai jogar para X, certo? Novamente, uma regra de 3 básica. X vai ser igual a 7.500 dividido para 100. Divido, né? E isso daqui me dá um soro de 500 ml contendo 75 gramas. Então, vamos entender, recapitulando.
A água destilada, ela não tem grama. Cada ampola de glicose de 50% com 10 ml te doa 5 gramas de glicose. Então, vamos entender pra gente poder não se perder aqui no meio, né? Ó, 5 gramas de glicose, a ampola te doa, certo? Cada ampola de glicose. Você também tem um soro que tem que ter, né? Você precisa de um soro que tenha 75 gramas de glicose. Esse soro você não tem. É com esses dois que você vai fazer. Passo 1, passo 2, tá? Então, vamos aprender dali, que é com ele que a gente vai fazer. Então, a gente vai para o quarto passo. Se você viu o outro vídeo, você viu que no quarto passo lá, quando a minha base é soro, né? O quarto passo seria a diferença entre o que eu tenho, né? O que eu preciso do que eu tenho, menos o que eu tenho. Aqui eu não preciso fazer, porque o que eu tenho praticamente na minha base é nada, né? Na verdade, é nada, certo? Mas eu tenho glicoses. Aí as glicoses são o que eu vou jogar dentro da minha água destilada para transformar ela no soro glicosado a 15%. Então, como que eu faço isso? Quanto que eu sei quantas ampolas eu tenho que usar? Eu pego o passo 3, 75 gramas, né? Eu vou jogar para X. Lembrando que toda prescrição médica, ela tem que ir para X, né? Não importa qual seja, ela vai para X, tá? E cada ampola que a gente já tinha feito a conta de 5 gramas, né? De 10 ml de glicose. Também, novamente, uma regra de 3. Você vai fazer, vai dar 750 dividido para 5. E isso daqui vai te dar um volume de 150 ml. Então, para você ter um soro, né, de 15%, você vai precisar de 150 ml de glicose, certo? Aí vem um pequeno problema que você tem que entender agora. Você já tem como base uma água destilada, ó, vamos entender, tá? De 500 ml. Se você pegar 150, né? Peraí, gente, deixa eu prender aqui um pouquinho. Pronto. Ó. Se você pegar, você tem uma base de água destilada de 150. Você vai ter que pegar 150 de glicose, né? E jogar dentro dessa base. Então, o seu soro daria um volume total de 650 ml. E isso daqui você não pode, tá? É o que eu expliquei, tentei explicar lá na outra transformação de 5 passos. Por que que não termina em 5 passos, tá bom? Porque o volume é excedente, você tá passando, o médico prescreveu 500 e você tá dando 650. Como aqui é água destilada e ela é o diluente universal e ela não tem gramagem, não tem problema você ter como base, né, você jogar fora 150 ml de água. Por quê? Porque você vai ter que acrescentar 150 ml de glicose. Então, a sua base, na verdade, vai ser quanto? 350 ml de água destilada. Por quê? Porque você jogou fora 150, porque você vai ter que acrescentar 150 ml de quê? Glicose, certo? E isso daqui vai te dar um soro de 500 ml. Então, ó, para você poder entender, né? Você dá água destilada para ter um soro de 15% de 500 ml, da água destilada você só vai precisar de 350 ml, certo? Por quê? Porque 150 ml restante você vai completar com a glicose, que é o que te deu aqui, né? Lembrando que 150 tá em ml, né? Então, é isso daqui que você vai ter que acrescentar dentro do soro. No outro exemplo que eu dei, a gente tinha que acrescentar 100 ml na transformação de soro, 100 ml, porque aqui não era água destilada, aqui era glicose, certo? Foi o que eu falei para vocês no outro exemplo. Aquela conta, ela não termina em 5 passos, ela vai indo até a gente reajustar, tá? Então, ó, 150 ml eu teria que colocar dentro de uma água destilada de 500, tá? Só que se eu colocar, eu vou ter 650. Por isso que eu trabalho só com 350 ml de água destilada. Acrescento 150 ml de glicose para ter um soro glicosado, né?
a 15%. Então, a minha resposta seria, para obter o soro desejado, eu irei desprezar quanto? 150 ml de água destilada e acrescentar quanto, né? 150 ml de glicose a 50%. É um cálculo básico, gente. Se vocês prestarem atenção, eu tô desprezando a quantidade que eu tenho que colocar, tá? Porque na água destilada, e deixo claro, novamente repito, neste exemplo, tendo como base água destilada, certo? Eu não preciso me preocupar com o soluto que eu tô jogando fora, tá? Se a minha base fosse água, fosse soro, tá? Eu teria que me preocupar com a quantidade de soluto que eu tô jogando fora, né? Que seria a quantidade de glicose ou de sódio ou de qualquer outro elemento, né? Que eu estaria jogando fora, desprezando ao desprezar o volume aqui, né? Que eu teria que acrescentar. Tá? Essa é uma conta simples, eu vou mostrar ela para vocês, vai dar o mesmo resultado, 350 de água, 150 de glicose, pelo método Aranha, e vou postar, tá? Lembrando, esse daqui é o mais simples, tá, de se fazer. O método Aranha, embora ele seja fácil de pegar e vocês vão entender, né? Ele não é usual para prova, tá? Você aprende ele, tem professores que adotam ele dentro da sala de aula, não vejo problema nenhum, mas o aluno ele tem que entender que para fazer uma prova ele tem que abordar o método passo a passo, né? A transformação de soro passo a passo. O método Aranha é mais para o nosso usual do dia a dia, certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, né? Pode escrever aí nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, né? Ou recomende para outras pessoas, né? Pessoas que estão estudando com você também pode ter a mesma dúvida. Agradeço por ter assistido. Um beijo, tchau.